Olá, muito boa noite. Hoje, dia 30 de dezembro, penúltimo dia do ano. Siga nossas redes sociais, acesse o portal guará.com. Veja os destaques de hoje. Assalto com reféns no Turu. 4 homens armados fizeram clientes e funcionários de escudo em clima tenso. Equipes da polícia cercaram a área. Dos 4 assaltantes, um conseguiu fugir. CTA, batalhão de choque e viaturas estão na operação. 32 detentos não retornaram aos presídios do Maranhão. Eles estavam contemplados com a saída temporária de Natal. 54 toneladas de pescado foram entregues no dia de hoje para milhares de famílias, fruto de uma ação do governo do estado. E ainda, o governador Flávio Dino prorroga benefícios tributários para o dia 30 de janeiro. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. O Jornal da Guará começa falando sobre o assalto que aconteceu no bairro do Turu, resultou em uma grande operação policial naquela região. As imagens que você vê aí são feitas por nossa equipe, que esteve acompanhando todo este caso durante a tarde inteira. Teve início por volta de 2 da tarde, onde houve fuga de um desses integrantes, dos 4. Um deles tentou a fuga e conseguiu com êxito. Integrantes do CTA sobrevoaram o local, homens também do batalhão de choque estavam sobrevoando, participando dessa operação, mas um deles fugiu. Durante toda a tarde houve negociação por parte da Polícia Militar, também as equipes da Polícia Civil estiveram presentes nessa negociação. Bom, agora a gente tem esse desfecho em que os assaltantes se entregaram, liberaram os reféns, ao longo da tarde foram liberando, eram cerca de 7 a 10 reféns, todos foram liberados, não há registro de nenhum tipo de violência física a qualquer um dos reféns e a única informação que temos ainda dessa situação foi liberada ainda há pouco com uma das lideranças da equipe que você vai acompanhar agora. E agora a gente vai fazer o procedimento na delegacia da Polícia Judiciária. Qual o número exato de reféns que foram detidos? Eram ao total 11 reféns. 11 reféns que estavam dentro da... Tá te apoiando mesmo. Inicialmente, sofrendo torturas físicas e psicológicas no momento. No momento eles estavam muito nervosos, com as armas apontadas para a cabeça das vítimas, com o dedo no gatilho, que é de alto risco. Conseguimos acalmar e conter a situação e obter êxito na operação. Bem, ainda nesta edição a gente traz um balanço dessa situação com a repórter Mariane Dias, que acompanhou todo o desfecho deste assalto com reféns no bairro do Turu. E a participação também do cinegrafista Tadeu Pablo, que esteve na negociação da polícia e dos reféns dentro da unidade. Bom, e sabe aquela saída temporária, o benefício concedido pela Justiça? 32 presos não retornaram às unidades prisionais. O prazo era até o dia 28, a última terça-feira. Ao todo, a Justiça concedeu o benefício a 700 internos, mas apenas 668 retornaram. 18 deles do Complexo Penitenciário São Luís. Os presos que não comparecerem no prazo determinado já são considerados foragidos. Ano passado, esse benefício foi concedido para 1.058 presos. 42 não retornaram aos presídios. A saída temporária está prevista na Lei de Execuções Penais do ano de 1984, onde destaca que pode ser concedido a condenados que cumprem pena em regime semiaberto, que destina-se para condenações entre 4 e 8 anos, não sendo casos de reincidência. Bom, vamos falar agora sobre os trabalhos realizados pela equipe de operações da Patrulha Maria da Penha. Este grupo atua na defesa da mulher vítima de agressões. O trabalho é delicado, envolve mais que força policial, exige bom senso e cuidados especiais. Desde que foi criada, a Patrulha Maria da Penha tem ajudado mulheres em situação de perigo a terem uma proteção contra seus agressores. A comandante do batalhão afirma que o saldo é bem positivo. 5 anos são mais de 20 mil mulheres
atendidas, acompanhadas só aqui na região metropolitana. Então a Patrulha Maria da Penha é um dos mecanismos aí de defesa da mulher muito atuante e muito importante. Então essas mulheres que procuram a delegacia, que resistem ao boletim de ocorrência, que solicitam uma medida protetiva, graças a Deus, ao longo desses quase 5 anos, a gente não perdeu uma mulher com medida protetiva. Segundo a comandante, a pandemia agravou os casos de violência devido ao convívio entre agressor e vítima por mais tempo dentro de casa. Nesse período de pandemia, nós intensificamos nosso trabalho. A patrulha ela teve uma sobrecarga de trabalho maior do que anteriormente, porque as mulheres passaram a conviver mais tempo dentro de casa com seus companheiros. E essa convivência desencadeou algumas situações de violência. Eu sempre digo que o simples fato de um chinelo no meio da casa já causava uma discussão, e ali as pessoas com nervos à flor da pele, então passou a ter, às vezes, um relacionamento que não tinha agressão. Com essa convivência direta, com essa situação de viver isolados nesse período pior da pandemia, a gente teve sim um aumento, né, de pedido de socorro. Ela reforça que nenhuma mulher deve ficar calada diante da iminente violência. São muitos mecanismos de apoio e defesa da mulher. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas, com todos os serviços ali disponibilizados para ela, onde a mulher que é vítima de violência doméstica, que sai para procurar ajuda, ela não precisa fazer peregrinação, ela chega ali e encontra tudo. Além disso, ela tem o boletim online, que ela pode fazer esse boletim de ocorrência de casa, não precisa sair e pegar 11 na delegacia para fazer isso. Ela pode solicitar o apoio da polícia através do aplicativo Salve Maria, que é outro sucesso aí para defesa da mulher. E mais ainda, né, recentemente, ela pode solicitar a medida protetiva também de forma online. Então, é tudo pensado nessa questão do acolhimento e do apoio da defesa da mulher. Bom, e nós vamos voltar a falar sobre esse assalto que aconteceu hoje, durante a tarde, no bairro do Turu, na Clínica da Família. A repórter Mariana Dias esteve acompanhando todo esse desenrolar dos fatos. O cinegrafista Tadeu Pablo também esteve participando deste momento. É importante que se diga que agora que o clima vai sendo retomado, a avenida toda bloqueada, o trânsito completamente parado naquela região, já interferindo em outros bairros. A gente vai ver o que diz o resumo dessa tarde de operação com a repórter Mariane Dias. Às 18h30 se encerra o assalto que se iniciou por volta das 15 horas da tarde, um assalto com reféns, onde aparentemente chegaram 4 assaltantes, mas um conseguiu fugir, ainda teve uma troca de tiros com a polícia durante este momento e permaneceu 3 no interior da Clínica da Família, aqui na Avenida Rei de França, no Turu. Durante toda a tarde houve negociações com a polícia, os assaltantes solicitaram a presença de alguns familiares que vieram até o local, teve uma espera até a vinda desses familiares no local e depois, por volta das 18h30, foi solicitada a entrada da imprensa de um cinegrafista para gravar o momento da revista, para aí sim os assaltantes serem liberados. Teve toda a organização da polícia para essa soltura. Eles saíram aqui pela porta lateral da clínica, não teve nenhuma vítima grave, não teve complicações, né, durante o assalto. Então é isso, se encerrou às 18h30 o assalto com reféns aqui na Rei de França. E agora a gente vai fazer o procedimento na delegacia da Polícia Judiciária. Qual o número exato de reféns que foram detidos? Eram ao total 11 reféns. 11 reféns que estavam dentro da... Tá te apoiando mesmo. Inicialmente, sofrendo torturas físicas e psicológicas no momento. No momento eles estavam muito nervosos, com as armas apontadas para a cabeça das vítimas, com o dedo no gatilho, que é de alto risco. Conseguimos acalmar e conter a situação e obter êxito na operação. Vamos seguir para o intervalo? O Jornal da Guará volta daqui a pouquinho trazendo ações do governo e os destaques da política. Volte já. De volta aí, mais de 50 toneladas de pescado foram entregues em uma ação da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado. Cerca de 15 comunidades foram atendidas neste penúltimo dia do ano. A ação também estimula as produções locais. Nem mesmo a chuva foi capaz de deixar as pessoas em casa.
A fila que se formou no salão da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro era por conta do peixe. O alimento foi distribuído às famílias em situação de vulnerabilidade social, que foram atingidas e ainda sofrem com as consequências da pandemia. O Maranhão Mais Pescado é um programa que já existia, é um programa destinado às cidades de menor IDH, apenas 31 cidades, mas o governador Flávio Dino, entendendo o momento que o país vive, entendendo que a crise econômica que se abate e social que assola o país inteiro e o Maranhão não é diferente, o governador me autorizou a Sagrima a iniciar esse programa numa etapa voltada para a população de vulnerabilidade social, a população que se sente atingida por esse problema da insegurança alimentar. A entrega dos peixes foi uma nova etapa do programa Mais Pescado, desenvolvido pelo governo do estado e coordenado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca. A ação entregou mais de 54 toneladas de pescado em comunidades carentes, como os bairros Coroado, Bairro de Fátima, Coroadinho, Anil, Ilinha, Liberdade, Recanto Fialho, Vicente Fialho, Anjo da Guarda, Vila Nova, Jardim São Cristóvão, Vila Palmeira, Maracanã e Pedrinhas. A iniciativa também estimula as produções locais. Todo o peixe distribuído foi adquirido de pequenos produtores em comunidades do estado. Essa é a outra ponta. Não adianta apenas fazer a assistência à vulnerabilidade social. É preciso, no caso da Sagrima, incentivar a cadeia produtiva. Parte desse pescado é fruto dos açudes do Maranhão, é fruto também do litoral do Maranhão. A cada sacola entregue, a garantia da comida sendo encaminhada para a mesa de quem precisa. Vai ajudar, nós estamos precisando demais. Eu preciso e muita gente por aí está precisando também. Quantos dias? Agradeço demais. Quantos dias a senhora acha que vai dar para... Uma semana. Uma semana inteira. Felicidade, né? Bom, agora é o momento de fazer um giro nos bastidores da política. Marcos Saldanha já aqui com a gente, boa noite. Boa noite, Hugo. Tudo bem, Saldanha? Vamos lá, começando o nosso giro aqui, falando de PSOL apresentando seus pré-candidatos aqui no estado do Maranhão, não é isso? Pois é, o PSOL já tem aí o nome do candidato ao governo do estado do Maranhão e ao Senado, para disputa, claro, todos são pré-candidatos agora. Para disputar a chapa majoritária, nós teremos para candidato a governo Enilton Rodrigues, ele é engenheiro florestal, formado na UNB e representa, de certa forma, uma renovação do partido. A gente teve um revezamento de alguns nomes conhecidos do eleitorado maranhense na última década e agora o candidato Enilton, ele muda um pouco esse cenário, assim como a pré-candidata ao Senado, que é a Antônia Cariongo. Ela é uma liderança quilombola, ligada aos movimentos sociais e populares, então dá aí uma renovada aí no PSOL, nos nomes que geralmente são recorrentes e aí tenta por um outro caminho, muito mais até do interior do que aqui da capital na disputa do ano que vem. Vamos pular para a Câmara Municipal de São Luís, deu energia ontem, né? Teve votação da LOA, teve a aprovação, 3,6 bilhões aí para o governo municipal aplicar, a maioria na educação e na saúde. Pois é, Hugo. O que mais chamou a atenção, na verdade, nessa votação é exatamente o debate que se fez a partir de uma proposta de emenda, foram mais ou menos umas 50 propostas de emenda, e uma delas previa o reajuste aos servidores. Daria mais ou menos aí um reajuste aí de 7,4%, foi uma proposta do vereador Marquinhos, né? E dividiu a casa. Na verdade, foram 16 votos contra o reajuste e 12 a favor. É um placar relativamente acirrado e esse placar ele mostra muito a dificuldade que o prefeito da cidade, o Brad, teve exatamente numa composição mais absoluta. A gente precisa lembrar que no ano pré-eleitoral fala muito exatamente a questão da necessidade do reajuste dos servidores, é indiscutível a necessidade, o salário de todos os servidores em todas as esferas, eles estão defasados, mas exatamente de como o poder municipal ele consegue ali
reverter um quadro que, na avaliação dele, não seria favorável para as finanças do município. Então, a gente acompanhou essa votação e viu muitos vereadores exatamente se manifestando como lideranças, pessoas que conseguiram reverter o que seria uma derrota acachapante. Agora, o que a gente precisa lembrar sempre para o eleitor, a gente chamou a atenção aqui na terça-feira e volta a dizer isso na quinta-feira. Eu não estou aqui para avaliar se a votação foi favorável ou não a você que é servidor. A grande questão é lembrar que a tua votação, o teu voto, ele precisa considerar sempre as políticas públicas que estão em questão na Câmara Municipal. O eleitor realmente precisa aprender a fazer o seu voto e avaliar qual a plataforma eleitoral que aquele vereador ele vai pretender defender. A gente falou um pouco disso e agora faz questão de reforçar, porque no momento como esse não se trata só de defender ou ser contrário ao aumento ou reajuste do servidor, que indiscutivelmente é justo o reajuste, mas é exatamente, será que o vereador que você elegeu, ele é capaz de avaliar a necessidade, é capaz de calcular exatamente o orçamento público do município, ou ele está fazendo, na verdade, um jogo político? O que a gente viu, basicamente, foram comemorações em defesa ou contra o prefeito, a favor ou contra uma liderança nova que surgia na Câmara. Muito pouco a gente viu nesse debate todo a necessidade da população. Na verdade, eu chamo atenção, talvez, para uma medida que o coletivo Nós fez, tirando o dinheiro da educação em uma dessas emendas e levando para o Conselho Tutelar. Talvez esse seja um destaque, onde a gente vê exatamente uma movimentação mais pensando em benefício do povo. Então, essa questão de prestação de conta, ela é fundamental para você que é eleitor pensar em casa, né? Inclusive, é uma coisa que pouca gente dá valor nesse momento, o balanço da questão legislativa do municipal. A produtividade de quem está ali na sua representação, né? Pois é, você que é eleitor em casa se sente satisfeito e representado com o balanço? Ou seja, foram 989 requerimentos, 441 indicações, 169 moções, 136 decretos legislativos e 109 projetos de lei. A gente precisa lembrar que uma Câmara que tem mais de 30 vereadores, no final de um ano inteirinho aprovou 109 projetos de lei e 136 decretos legislativos. O presidente da Casa comemorou que foi um aumento de trabalho, mas a gente precisa lembrar que se a gente soma todos os requerimentos, são quase 1000 requerimentos. Os requerimentos, eles podem ser, por exemplo, uma moção de aplauso para alguma atitude que se fez, pedir um asfaltamento de uma rua, pedir alguma medida ali de mudança de trânsito, ou seja, na prática, foram só 2 vetos do Executivo e 512 pareceres foram emitidos pela Casa. Você precisa saber se o teu vereador foi um dos mais positivos na Câmara, se o teu vereador aprovou os projetos que você tinha expectativa. Eu acho que isso faz a diferença toda na gente ter um acompanhamento mais objetivo, mais racional e menos passional. Tive muita discussão de paixões políticas e pouca avaliação política mesmo do resultado que a Casa apresenta. Eu não estou aqui para fazer o julgamento de cada um. Acho que o eleitor do seu voto precisa fazer se o seu voto está valendo a pena ou não, porque ele tem um poder de rever mais na frente, né? Eu acho que é aí que faz toda a diferença. Uma mudança de atitude, né? A gente está mudando o ano, não é demais pedir isso, né? Nós estamos no primeiro ano deles, né, de trabalho, né? Vale a pena aí, tem mais 3 anos. Pois é. Pega um papel, uma caneta, as redes sociais estão aí, os portais da transparência estão aí. É importante. Desculpa só exceder o tempo um pouquinho, é que eu vejo gente que faz isso com jogo de futebol. O cara é torcedor do time, ele marca quantos gols o artilheiro fez, quantos lançamentos. Por que a gente não faz isso com político? Por que a gente não faz uma tabelinha com os políticos e fica avaliando lá o rendimento de cada um, as proposições? A gente precisa mudar o nosso pensamento em relação a isso. Marcos Saldanha, muito obrigado e aqui a gente já deseja um feliz ano novo para você. Tudo de bom para você e sua família. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Da mesma forma, não só para você, mas como nossos telespectadores todos merecem um ano 2022 com mais saúde, mais felicidade, mais paz aí, né? Obrigado, até mais. Bom, a gente segue para o intervalo, volta daqui a pouquinho. Voltamos e hoje o governador Flávio Dino anunciou que vai prorrogar os benefícios tributários que haviam sido anunciados, também para as multas de trânsito.
E motociclistas receberam hoje mais uma chance para colocarem as suas contas em dia. O governo do estado anunciou a prorrogação dos benefícios tributários e sobre multas de trânsito, cujos prazos seriam encerrados nesta quinta-feira e que agora foram estendidos até o dia 31 de janeiro. As medidas permitem o parcelamento do ICMS, a remissão de dívidas tributárias e não tributárias referente a veículos e a anistia de débitos não tributários inscritos em dívida ativa. Então o Estado, pensando nisso, concedeu esse benefício, e o benefício é que reduz a multa para um pagamento à vista em 90% e também proporciona a possibilidade de que ele possa parcelar o débito também com redução da multa e dos juros. Então isso é uma grande vantagem, isso possibilita que o contribuinte se estabilize, supere a situação de dívida, entre no mercado novamente, saia do Serasa ou de restrição no cartório, possa ter acesso novamente ao mercado financeiro e também fazer vendas ao poder público. Então tudo isso é o que esse benefício proporciona. A medida provisória 369 de 2021 prevê o desconto de 80% para licenciamentos gerados até 2020 e que estejam atrasados até o limite de R$ 5.000. Essa medida vale para veículos em geral e, para isso, o valor devido deve ser pago à vista até o dia 30 de dezembro. Por exemplo, se um motorista deve R$ 200 de licenciamento atrasados até 2020, basta pagar 20% à vista, ou seja, pagará R$ 40. Mas motos têm um benefício a mais. Se elas forem de até 150 cilindradas e custarem até R$ 10.000, não precisam pagar nada do que estiver atrasado até 2020. A dívida de IPVA, multas e licenciamento automaticamente serão extintos. Para multas emitidas até 2020 e que ainda não foram pagas, o desconto também é de 80%, desde que o pagamento seja feito à vista. Nesse caso, não há limites de valor. Por exemplo, se o motorista tem multa de R$ 1.000, basta pagar R$ 200 até o final do mês. Mas há exceção. Se a multa for por beber e dirigir, não há nenhum desconto. O gestor da Cefaz explica o calendário de pagamento que poderá ser feito pelo site do Detran ou em uma Ciretran. A grande questão que está em discussão é que houve um aumento muito acentuado do preço dos veículos usados. Isso foi decorrência do aumento do preço do veículo novo, que, por seu lado, foi decorrência de problema no suprimento da cadeia de automotiva, problema do câmbio muito elevado, as importações de componentes. Tudo isso puxou o preço do carro novo para cima e puxou o preço do carro usado. As alíquotas não tiveram nenhum aumento, mas como o preço dos carros aumentaram, então acabou implicando no aumento do pagamento do IPVA. Então, pensando nisso, o governo do estado concedeu um benefício de redução de 20% do valor do pagamento do IPVA para pagamento à vista. E agora, ontem, editou uma medida ampliando também essa redução de 20% do pagamento do IPVA para aqueles que pagam parceladamente, ou seja, em 3 cotas, que vencem em abril, maio e junho. Bom, final de ano, festas, som alto, muita diversão e alegria e o brilho dos fogos, simbolizando aí a passagem de ano. O governo do Maranhão não vai realizar nenhum evento aberto ao público, mas a queima de fogos está mantida. Para comemorar a chegada de 2022, haverá queima na Avenida Litorânea e também na Avenida Beira-Mar, beneficiando ali a região do Centro Histórico, Praia Grande, parte da Ponta da Areia, Ilhinha, parte do Itaquibacanga também. Vale destacar que os fogos não podem ter ruídos. Decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, que proibiu a utilização de fogos de estampido, fogos de artifício ou qualquer artefato pirotécnico que reproduza efeito sonoro ruidoso na Grande Ilha. O juiz estabeleceu multa aí de R$ 10.000 por dia ou evento para quem descobrir a decisão. Essa decisão foi proferida em acolhimento ao pedido da Associação de Amigos do Autista do Maranhão. A fiscalização desse cumprimento, dessa medida, é do Estado e do município de São Luís. Bem, essas foram as nossas informações de hoje, dia 30 de dezembro, mas amanhã ainda tem mais. Amanhã a gente volta com a última edição do Jornal da Guará de 2021.
Uma grande noite para você. Até amanhã.